Boa tarde a todos do canal. Meu nome é Ana Paula e por 9 anos fui casada com Márcio. Para o mundo, éramos o casal ideal. Todos diziam que éramos perfeitos um para o outro, mas a verdade é que as coisas entre nós não eram tão românticas quanto pareciam. Márcio é uma pessoa boa, sempre foi, mas, com o tempo, percebi que ele simplesmente não sabia como me olhar. Não sabia como me fazer sentir especial. Ele me amava do jeito dele, mas era um amor sem atenção, sem os gestos que me faziam sentir única. E, por muito tempo, eu aceitei isso sem questionar. Parei de cobrar dele, porque achei que isso era o melhor a fazer. Acontece que, no meu trabalho, como garçonete em uma lanchonete bem movimentada, encontrei o que faltava em casa: a atenção. Eu adoro a sensação de ser vista, de ser notada, de sentir que, de alguma forma, sou desejada. E naquele lugar, era exatamente isso que eu tinha. Cada dia, homens de todas as idades me olhavam com aquele sorriso, faziam perguntas e, por alguns segundos, me faziam sentir bonita novamente. Era algo simples, mas fazia toda a diferença. Eu sabia que aquilo não passava de um pequeno jogo, um flerte inocente, mas o fato é que Márcio não me dava nem a metade disso. Ele estava tão distante, tão imerso em seus próprios problemas, que eu acabei me acostumando a viver em um silêncio emocional. E então, o que acontecia na lanchonete era tudo o que eu precisava para me sentir bem, para me sentir viva de novo. Mesmo sabendo que não era a solução, aquilo se tornou a única forma de me relembrar do quanto eu ainda tinha valor. Era uma noite como qualquer outra na lanchonete. Eu estava atrás do balcão, correndo de um lado para o outro, servindo sanduíches, café, trocando um sorriso ou outro com os clientes, fazendo o meu trabalho como sempre. Nada de extraordinário. Só mais um dia na rotina agitada do trabalho. Mas então, ele entrou, e tudo pareceu mudar. Ele não era como os outros. Alto, com o cabelo levemente bagunçado, de uma forma que parecia proposital, e aquele sorriso tímido, mas que carregava algo mais. Um mistério que eu não sabia identificar na hora. Quando ele se sentou no balcão e pediu um café, não pude deixar de reparar no jeito como ele me olhava. Eu já estava acostumada a ser observada, a receber olhares que variavam entre curiosidade e admiração. Mas o olhar dele era diferente. Era como se ele me visse de uma maneira que ninguém mais via, como se ele me enxergasse de dentro para fora. Ele parecia tão tranquilo, mas ao mesmo tempo, havia algo nele que me deixou alerta. A forma como ele observava cada movimento meu, como se estivesse absorvendo cada detalhe sem pressa, me fez sentir um calor se espalhar por dentro. E, embora tentasse manter a compostura, algo em mim começou a ceder. Eu sabia que ele era um caminhoneiro, sem que ele precisasse me contar. O sotaque grave e rouco dele me prendeu de imediato. Eu nunca soubera o quanto um sotaque poderia ser tão envolvente até aquele momento. "Você parece cansado", comentei, tentando quebrar o gelo enquanto preparava o café, sentindo aquele impulso de fazer mais do que apenas ser profissional. Ele sorriu, aquele sorriso pequeno, mas carregado de algo mais, algo que eu não sabia decifrar na hora. "Ah, você não faz ideia. A estrada pode ser solitária. Nada como uma boa conversa para passar o tempo. Às vezes, fico tanto tempo sem falar com ninguém que até esqueço o quanto uma conversa pode ser agradável", ele disse, os olhos fixos nos meus, como se cada palavra fosse uma chave, tentando desvendar algo em mim. Eu ri, um pouco nervosa, mas com um sorriso que estava começando a ser menos de cortesia e mais natural. Algo naquele sorriso dele fazia meu coração bater mais rápido, como se ele soubesse exatamente como me fazer sentir especial, mesmo que fosse só por aquele momento. "Acho que você está precisando de uma boa companhia então, hein?" Component Placement, respondi, tentando disfarçar o quão envolvida eu estava, mas o tom da minha voz entregava. Ele inclinou-se um pouco mais perto, como se a conversa estivesse se tornando algo mais íntimo. "Você é uma boa companhia, viu? Sabe, seu sorriso é contagiante. Me faz querer ficar mais tempo aqui."
Ele me olhou de forma direta, quase como se me convidasse a entrar em um jogo de flertes que eu não sabia se estava pronta para jogar, mas de alguma forma não queria sair. Fiquei sem palavras por um momento, mas então meu sorriso se alargou. Ele me estava elogiando de uma maneira que eu nunca ouvira, nem mesmo de Márcio. Algo simples, mas cheio de significado. Algo que me fazia sentir que eu estava sendo vista, realmente vista. Obrigada, respondi, com um toque de brincadeira. Eu sou boa em fazer café, mas quem sabe posso te surpreender com mais alguma coisa. Ele riu, um riso baixo, suave, mas com aquele tom de quem não estava só apreciando a minha companhia, mas também o que estava se formando ali, naquela troca de palavras, naquele jogo sutil de olhares. Eu não duvido disso, ele disse, quase com um sussurro, e a maneira como suas palavras caíram no ar fez meu estômago se revirar de uma maneira inesperada. Ele estava mais perto agora, o cheiro de café e do perfume dele misturando-se de uma forma que me deixava tonta. Sabe, você tem esse jeito de fazer qualquer conversa parecer interessante. O flerte entre nós fluiu naturalmente. Ele começou a me elogiar mais sobre o meu jeito de falar, sobre a forma como eu o olhava, como se eu realmente estivesse interessada no que ele tinha a dizer. E, na verdade, eu estava. De alguma forma, ele me fazia me sentir viva de novo. Eu sentia um calor crescente entre nós. As palavras dele, o jeito como ele me olhava, estavam criando uma tensão silenciosa, mas palpável. E eu comecei a perceber que ele também sentia isso. Ele estava me olhando de uma maneira que ninguém nunca olhou. Não era só curiosidade, não era só admiração. Havia algo mais ali, algo que eu não podia mais ignorar. Algo que me fazia querer descobrir o que mais ele tinha para me oferecer. Eu estava começando a flertar de volta, sem me importar com as consequências. Ele notou, claro, e sua resposta foi mais ousada, mais pessoal. Ele falou sobre como a estrada podia ser solitária, como a solidão o fazia pensar em coisas que nem imaginava, coisas que ele nunca admitiria a ninguém. Mas ele estava me contando isso, para mim. E, de alguma forma, isso me deixou mais intrigada, mais atraída. Você já passou por algum lugar que te fez sentir que não queria voltar? Zrenia, perguntei, arriscando mais. Queria saber mais dele, mais sobre o que ele sentia, sobre o que ele desejava. Ele sorriu. Aquele sorriso que eu já começava a reconhecer como o de quem sabe exatamente o que está fazendo. A estrada tem seus lugares, mas sabe, acho que nunca passei por um lugar que me fizesse querer ficar. Até agora, ele disse, os olhos fixos nos meus. E por um segundo, parecia que tudo à minha volta desaparecia. Era só ele e eu. O desejo estava ali, claro como o dia. Ele estava me olhando de uma forma que Márcio nunca fez. E eu, admito, estava gostando disso mais do que queria, mais do que eu poderia admitir. Ele sabia disso. Eu sabia que ele sabia. E, naquele instante, eu já não queria mais apenas ser a garçonete que serve café e sorri. Eu queria ser mais. Eu queria ser a mulher que ele queria, a mulher que ele desejava, a mulher que ele olharia com aquele olhar intenso. E eu sabia que ele também queria isso. A lanchonete estava mais tranquila naquele momento, com a agitação do dia finalmente diminuindo. A energia entre nós dois havia mudado, ficado mais palpável. Ele se inclinou para perto de mim, quase como se tivesse certeza de que algo mais estava prestes a acontecer. O som da cafeteira, o zumbido das conversas ao fundo, tudo parecia desaparecer. De repente, tudo o que restava era ele e eu. A distância entre nossos corpos diminuiu e eu podia sentir o calor da presença dele de uma maneira que me fez perceber o quanto estava vulnerável. Foi quando ele disse, com aquele sorriso enigmático, sabe, acho que a gente deveria continuar essa conversa em um lugar mais tranquilo. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Não era surpresa, mas, de alguma forma, eu não esperava que eu fosse tão disposta. Eu sabia que o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo, mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim queria que fosse assim. Olhei para ele.
e, naquele instante, percebi que não estava apenas sendo atraída por ele fisicamente. Havia algo mais profundo, algo que eu não conseguia negar. Era a sensação de poder, de controle. Eu era a única a decidir o que aconteceria a seguir, e a escolha estava em minhas mãos. Eu estava prestes a fazer algo que jamais contaria para Márcio, algo que, no fundo, eu sabia que seria impossível esconder. Mas naquele momento, isso não me impediu. Sem pensar muito, sem ponderar as consequências, fiz a escolha. Levantei-me e segui com ele até a parte de trás da lanchonete, um lugar onde ninguém podia nos ver, onde as sombras pareciam nos esconder do mundo. Ali, o tempo parecia desacelerar e, de repente, não havia mais regras. Só existíamos nós dois, e tudo o que havia entre nós era a promessa silenciosa de algo que não podia ser desfeito. Quando a porta se fechou atrás de nós, ele me puxou para um beijo que queimou em minha pele. Não foi suave, como os beijos que eu estava acostumada a receber de Márcio. Esse beijo foi selvagem, urgente, como se ele estivesse tentando me consumir de uma vez. Seus lábios se encontraram com os meus de forma intensa, provocante, e eu não consegui resistir. O calor do toque dele me envolveu, e o desejo se espalhou por todo o meu corpo, fazendo meu coração bater mais forte. As mãos dele começaram a explorar meu corpo, deslizando pela minha cintura, subindo lentamente até a nuca. Cada toque, cada movimento dele parecia me incendiar por dentro. Eu estava em um estado de excitação que não conhecia, a tensão aumentando a cada segundo. O jeito como ele me beijava, como ele me tocava, era algo completamente novo para mim. Não era só o desejo, mas a sensação de ser desejada de uma maneira tão profunda, tão urgente, que fez meu corpo responder instintivamente. Eu não estava mais pensando em nada além do que estava acontecendo ali. Ele estava me tocando de uma maneira que Márcio nunca soubera, com a confiança de quem sabia o que queria, e eu estava completamente entregue a isso. Quando ele aprofundou o beijo, meu corpo se aproximou ainda mais do dele, e eu pude sentir o calor dele através das roupas. Cada movimento, cada toque parecia me tirar do meu corpo, me fazendo esquecer de tudo ao meu redor. Eu estava perdida na sensação de prazer, na forma como ele me fazia sentir, e isso era tudo o que eu queria. Ficamos pelo o que pareciam horas assim. Quando finalmente nos afastamos, ele me olhou com aquele sorriso satisfeito, como se soubesse exatamente o que tinha feito comigo. Não houve palavras. Ele não precisou dizer nada. A tensão entre nós dois ainda estava lá, no ar, mas ele se levantou e foi embora sem pressa, sem mais uma palavra. Eu voltei para o balcão, tentando recompor minha respiração, o corpo ainda tremendo, a chama ainda pulsando dentro de mim. Não havia arrependimento, apenas o sabor daquele momento. Eu estava viva de uma maneira que nunca imaginei que pudesse ser, e sabia que aquele momento seria meu, guardado em algum lugar de mim, sem ninguém nunca saber. Aquela noite foi só o começo. Não sei o nome dele, e honestamente, não me importa. Ele é o caminhoneiro, e para mim, isso basta. Quando ele foi embora, algo em mim ficou ali, esperando. Eu sabia que ele voltaria, e quando isso acontecer, eu não vou hesitar, não vou me arrepender. Na verdade, mal posso esperar. Enquanto Márcio estava em casa, dormindo e completamente alheio ao que acontecia, eu me encontrava perdida em pensamentos sobre a noite passada. A sensação de liberdade que eu havia experimentado, a excitação, a coragem de fazer algo tão fora do meu habitual, era tudo tão novo para mim. Eu sabia que ele não precisava saber. Não queria arruinar o que tinha com ele, mas também não queria abrir mão dessa parte de mim que despertou. Eu me sentia mais poderosa agora, mais segura, mais viva. Eu já não era mais a mulher que se deixava levar pelo tempo, pela rotina. Algo dentro de mim havia mudado. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas havia uma certeza crescente de que aquilo não seria um incidente isolado. O caminhoneiro foi apenas o primeiro, e de algum modo eu sabia que aquilo era só o começo de algo muito maior.
Eu não ia mais me esconder atrás de velhas convenções, de uma vida sem ousadia. Eu queria mais. E agora tinha a certeza de que podia ter. Estou esperando ansiosamente por ele de novo, para me sentir viva novamente. Acha que estou tão errada assim?